Senhor Jesus. Sempre invocando, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, amados. Nós temos hoje a oportunidade de ter mais uma mensagem, né? Relacionado, nos dias sábados está tendo várias dinâmicas, né? Cada sábado tem uma palavra para irmãs, mulheres, homens, famílias, pais, né? E também tem alguns finais de semana que nós estamos reforçando o trabalho que está sendo feito nos grupos familiares, amém? Nos GFCMs, no qual todos estamos lendo o livro, né? Na verdade já estamos naquele livro azul. Mas nós queremos apreciar o conteúdo do livro, né? Para que os irmãos possam ter um fundamento na palavra do Senhor, amém? Fundamento, a verdade, que é necessária, que ela possa estar inculcada em nosso coração, amém? Então vamos orar um pouquinho para o Senhor, para poder tocar essa lição 22, que eu achei muito pertinente, né? Porque ela fala assim, constituir-se da palavra. Está muito relacionado com o que o Senhor está falando nessas últimas mensagens, né? Das últimas palavras que foram dadas na linha da palavra profética. Da necessidade de nós sermos inculcados, amém? Pela palavra de Deus. Então vamos orar um pouquinho. Senhor Jesus, Senhor, de fato nós queremos a Tua palavra em nossas vidas. Tua palavra é o mais importante. E nós queremos ter uma visão muito clara do que a palavra do Senhor é para nós. O vital que ela é para nós. E o vital que ela é para o cumprimento do Teu propósito. Ainda leva-nos a ver mais além, Senhor. Abre os olhos do nosso coração. Oh, Senhor, tira nossos véus. Tira toda a barreira. Nós queremos de fato ter uma visão muito clara. Oh, Senhor, purifica nossos corações. Nessa noite, Senhor, nós queremos ouvir a voz do Senhor. E queremos que o Senhor possa falar com cada um de nós. Oh, Senhor Jesus. Amém, aleluia. Então, essa mensagem de constituir-se da palavra, já a palavra constituir-se, ela já dá um sentido de algo que tem que chegar, formar parte do nosso ser. Amém? Algo que tem que estar dentro de nós, ok? Isso fala de vida, né? Quando falamos de constituir-se, estamos falando mesmo de um metabolismo espiritual que deve acontecer em nosso interior por meio da palavra do Senhor. E aí na porção da imersão nós vimos que a maneira de Deus transformar nossas vidas é por meio da palavra, ok? E todo aquele que se aproxima à palavra para ser santificado pela lavagem de água pela palavra, para tirar as rugas, toda coisa semelhante, toda velhice. Irmãos, tem muita esperança. Amém? Fale para seu irmão, tem esperança quem se aproxima à palavra. Muita esperança. Irmãos, tem esperança para nossa família, tem esperança para nosso casamento, para nosso relacionamento como pais, para nossos filhos, tem esperança para a igreja, todo aquele que entra no lava-jato da palavra, amém? Por isso não desista, amém? Deixe o Senhor trabalhar a sua vida, a sua palavra, por meio do seu falar, amém? Ó Senhor Jesus. Então, a palavra, meus queridos, ela tem um propósito, ok? Até que ponto nós devemos tocar ela? Quando nós falamos da palavra, o irmão Pedro, ele compartilhou algo interessante. Não existe nenhum livro, nenhuma filosofia que ensine que o ensinamento dessas filosofias deve habitar no coração do homem. Não existe isso, não tem essa
essa abordagem. Somente a Bíblia, olha só, somente a Bíblia fala que a palavra deve habitar ricamente em nós. Quando nós falamos de habitar, quem habita não é uma coisa, quem habita é uma pessoa. Amém? Então, Colossenses, capítulo 3, versículo 16, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, até que ponto nós devemos então ter contato com a palavra de Deus? Como o Davi, o salmista que o jovem compartilhou. Até que ponto nós devemos ruminar ela, imergir nela, nós pessoalmente, nosso casamento, nossa família, a igreja. Isso deve ser feito constantemente, até que a palavra habite ricamente em nosso interior. Amém? Então, quem habita, fala aqui, instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente. Eu quero dizer, amados, a melhor instrução não vem da psicologia, da filosofia. A melhor instrução e o melhor aconselhamento vem de um coração onde a palavra de Deus habita ricamente. Ok? Então, o que é o que está querendo o Senhor? Que todos nós possamos ser um canal da palavra. Que a palavra possa fluir ricamente em nosso interior. Então, com sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Oh Senhor Jesus. Então, só que para isso acontecer, para que a palavra possa habitar, possa ocupar, né? Essa palavra habitar, no grego é kataoikeio, que quer dizer ocupar a casa toda. Ocupar todos os cômodos, todos os quartos, ok? Então, para isso acontecer, que postura ou que atitude nós devemos ter com a palavra de Deus? Nós devemos ter uma busca que possa gerar essa experiência, né? Eu quero ler Salmos 119. Eu espero que todos nós sejamos iluminados com esses versículos. Salmo 119, né? Versículo 147. Amém? Salmo 119, capítulo 119, versículo 147. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiantemente. Os meus olhos antecipam-se às vigílias nocturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Então, essa experiência aqui é de alguém que queria que a palavra de Deus habitasse nele. E ele buscava a palavra de Deus muito de manhã, ao alvorecer, e ainda nas vigílias da noite. Amados irmãos, nós precisamos mudar a nossa postura. Nós precisamos ver que a palavra é o mais importante em nossas vidas. A palavra de Deus diz, o Senhor fala em Mateus 4:4, não só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem. Porque nós trabalhamos todos os dias pelo pão, certo? Pelo sustento. Nós saímos todos os dias a trabalhar. Mas o Senhor falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Senhor falou para uma multidão em João 6, que estavam seguindo o Senhor. E amados, a grande maioria, a grande porcentagem dessa multidão que estava seguindo o Senhor, era porque o Senhor estava multiplicando os pães e os peixes. Eles pensavam que o Senhor
Era um atacadão ambulante. Tinha fome e o Senhor multiplicava pão e peixe e supria. Então eles estavam vendo o Senhor somente como um acessório, algo que dava algo para eles. E aí o Senhor falou: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que o Filho do Homem dará. Porque a este sinalizou Deus o Pai. O Senhor falou assim: você me busca somente porque eu multipliquei os pães e os peixes, mas eu tenho algo superior e melhor para dar. Ok? Então, o Senhor já falou, Ele mostrou que o mais importante é a palavra, amados. Ó Senhor Jesus. Só que o que acontece ainda, quando nós falamos palavra, exemplo, eu estou converso aí com André, conversamos de futebol, conversamos de basquete. Qual é o esporte que você mais gosta, André? Futebol. Eu fiquei frustrado porque não tenho com quem conversar de beisebol aqui. Todo mundo quer conversar de futebol, né? Então, são palavras. São palavras. Mas eu quero dizer algo. Quando Deus fala, quando Deus nos dá seu falar, a palavra é o próprio Deus. Então, o que é a palavra? O que é a palavra? Por que nós devemos dar tanta atenção à palavra de Deus? Porque a palavra é o próprio Deus. Amém? Fala, seu irmão, a palavra é Deus. Quando Deus está falando, quando Deus está nos dando sua palavra, quando nós estamos tendo contato com ela por meio da Bíblia, por meio dos livros, por meio de ouvir, o que está acontecendo aí, meus queridos, é uma transferência de Deus para dentro do nosso interior. Então nós precisamos mudar a maneira de pensar. A palavra é Deus. Irmão, Natal enviando todos os dias alimento diário. Imersão. Irmão, que exagero é esse aí? Todos os dias, que tanta palavra. Irmão, isso aí é o desespero de Deus, querendo ser transmitido para nosso interior, para que a palavra possa habitar ricamente em nós. Mas, qual é a nossa postura no dia a dia? Eu busco ela, eu tenho contato com ela, eu me levanto cedo para ter contato com a palavra. Nas vigílias da noite eu contacto essa palavra. Nós ainda nos falta uma revelação do que é a palavra. Irmão, o Senhor falou em João 1:1. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E por meio dele, que é Cristo, que é a palavra, foram criadas todas as coisas. Isso quer dizer que tudo que vai acontecer para o plano de Deus, para Deus cumprir o seu plano, vai vir por meio da sua palavra, por meio do seu falar. Isso quer dizer que se eu quero que a minha vida mude, eu preciso desse falar. Eu preciso da palavra, me constituir dessa palavra. Amém? Quem quer ter uma mudança significativa em seu viver? Em seu casamento, em sua família. Irmão, isso não vai acontecer por formas, por conselhos humanos. Isso vai acontecer se a palavra de Deus entra ricamente em nossas vidas. Amém? Então, o que queremos ver acontecer em nossas vidas? Quando nós buscamos a palavra, vamos ver aqui em João capítulo 6, versículo 63. Ó Senhor Jesus, diz, o Espírito é o que vivifica. Irmãos, a necessidade que nós temos
é sermos vivificados pela palavra. A palavra é a que nos gera, né? Gera em nós, produz a regeneração. E a palavra é o que nos vivifica. Irmãos, eu sei que nenhum de nós quer ter um viver cristão morto, frio, morno. Eu creio que todos nós queremos ter uma experiência de estar vivificados. Sabe o que quer dizer vivificados? Quer dizer nos tornar vitais, vivos. Amém? Em Salmos, aí mesmo Salmo 19, o salmista falava, vivifica-me pela tua palavra. Amém? E aqui diz, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito são espírito e são vida. Então, o que nós devemos buscar quando temos contato com a palavra, que é Deus, não se esqueçam. Nós temos que levar isso aqui em nosso coração. A palavra é Deus. Ou seja, que se eu quero ter Deus, quero ter contato com Deus, preciso da palavra. Ok? E ela mesmo, que é o próprio Deus, ela vai nos tornar vitais, vivos. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém? Ok. Por um lado, a palavra de Deus quer fazer isso acontecer. Mas por outro lado, Deus, como a palavra, Ele quer gerar algo em nós. Então vamos ler 2 de Timóteo capítulo 3, versículo 16. 2 de Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. Então, toda a palavra, o que ele fala, que fica registrado, exemplo, a Bíblia, toda é a palavra de Deus. Então, tudo o que ele fala, que fica registrado, é a palavra de Deus. Porque Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus que fala. E quando nós temos contato com a palavra, nós temos contato com a inspiração de Deus. E essa palavra inspiração pode ser traduzida assim, é o sopro de Deus. Ok? Ou seja, quando nós temos comunhão com Deus pela palavra, nós experimentamos sopro. Deus sopra. Assustaram, né? Quem estava dormindo acordou. Experimenta o sopro. E o sopro fala de frescor, mas também fala de gerar fogo em nosso interior. Os discípulos que estavam indo a Emaús, quando o Senhor falava por meio das Escrituras e falava a palavra, que eles não reconheceram o Senhor na nova forma que Ele tinha, né? Eles estavam em um corpo glorificado. Ele falava, nossa, nosso coração ardia quando Ele nos falava a sua palavra. Amém? Irmãos, busque ter sempre essa experiência. Senhor, eu vou contactar a tua palavra. Mas o principal que eu quero é ser vivificado. E eu quero que o Senhor coloque fogo em meu interior. Amém? Fogo em nosso interior. E aqui diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E essa palavra aí, habilitado, é plenamente equipado. Ou seja, Deus nos quer equipar. Deus nos quer capacitar pela palavra. E isso quer dizer que Ele nos quer tornar úteis para Ele. Nos quer tornar instrumento. Então, só a palavra é a que nos torna úteis. Então, se nós queremos ser instrumentos do Senhor, não é pelo estudo da letra, é pela palavra que gera fogo em nosso interior. Ok? Não é quem tem mais conhecimento
se torna mais útil a Deus. Quem se torna útil a Deus é aquele em quem Deus coloca fogo em seu interior. A Bíblia diz isso. Exemplo, Moisés teve 40 anos no Egito, sendo educado com a educação dos egípcios. Aí ele foi no deserto, ficou 40 anos no deserto para Deus aniquilar a autoconfiança dele, até o ponto de ele falar assim: Senhor, não sei falar. Um homem que tinha sido ensinado em toda a filosofia do Egito, agora falava assim: não sei falar, porque Deus tratou com ele. E Deus se revelou a ele em uma sarça, e essa sarça estava pegando fogo. Só que essa sarça, esse fogo, não estava usando a sarça como combustível. A sarça era Moisés. A sarça somos nós, fracos, débil. Mas o fogo é Deus. Amém? Ou seja, Deus estava falando para Moisés: Moisés, eu quero usar você, mas saiba, você somente é um sustentáculo, uma sarça, onde eu quero colocar o meu fogo. Por isso procuremos, no contato com a palavra de Deus sempre colocar fogo em nosso interior. Ok? Então, ó Senhor Jesus, irmão, tem vários aspectos. Um deles é isso aí. Deus colocar fogo no nosso interior. Outro aspecto que nós devemos ganhar a comunhão genuína com a palavra do Senhor é porque ela é a única que tem a capacidade. Deus determinou a palavra como o único meio de nós nos conectarmos com Deus. O mundo, eu quero aqui, irmão, acender uma alerta. O mundo está pervertido. O mundo é algo que Deus gera nele repulso. Como se fala? Repulso, né? É algo, irmão, que ele não está conseguindo aguentar. Porque o mundo todo é um sistema que está sob o maligno. Agora a pergunta é: que é o mundo? O mundo é tudo o que está desconectado da palavra de Deus. Ok? É tudo o que está desconectado da palavra de Deus. Então, Deus é um Deus santo. Eu quero, por favor, você leiam Levíticos capítulo 11. Ó Senhor Jesus, versículo 45. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Nosso Deus é santo. Ele é diferente. Só que o povo de Israel, eles estavam saindo do Egito, e eles estavam constituídos de toda a cultura egípcia. Ou seja, eles estavam constituídos de algo que era do mundo, do sistema. E Deus precisava tirar isso do seu interior. Aí, nesse mesmo capítulo, ele conclui falando: sede santos, porque eu sou santo. E nesse capítulo, onde ele fala sobre os animais limpos e os imundos. Lembra? Capítulo 11, versículo 3, de todo que tem unha fendida, e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, este comereis. Então, ele classificou o animal limpo que o povo de Israel poderia comer. Aqueles que tinham unha fendida e casco dividido. E que ruminam o alimento. Isso quer dizer, amados irmãos, que nós somos ovelhas do Senhor. Nós somos ruminantes. Nós devemos repetir a palavra constantemente, ouvir ela, entrar, ruminar, repetir, imergir, até ela se constituir. Exemplo, o animal, quando ele come, já nós falamos disso, né? Ele come, né, o pasto,
e ele mastiga, né? Ele engole. Aí você vai mais tarde e ele volta, né? Essa porção de comida na sua boca e mastiga de novo para colocar em cima saliva, né? E aí engole de novo. E todo que ele mastiga e rumina se constitui e se torna parte dele. Ok? Isso aí é constituir-se da palavra. Isso aí, em um cristão, dá unha fendida. Dá discernimento do que é santo e do que é profano. Ok? Então, nós estamos vivendo em uma sociedade onde todo é profano. Está sendo profanado. Todo é imundo. Irmão, e a única coisa que nós temos para separar e discernir as coisas santas da profana é o discernimento da palavra de Deus. E nós estamos muito preocupados, porque nós estamos vendo lares onde Satanás está colocando coisas profanas em nossas famílias. Estamos assistindo coisas profanas. Estamos ouvindo coisas profanas, estamos deixando isso entrar em nossos lares, em nossas famílias, e isso vai gerar um dano terrível. Se nós não mudarmos a dieta, nós perderemos a nossa família. Nós perderemos nosso casamento. Irmãos, Satanás, ele não está brincando. Ele quer tirar o interesse genuíno pela palavra de Deus. Ele sabe que se ele tira, quando eu falo interesse divino, eu não estou falando do nosso contato tradicional, convencional com a palavra de Deus. Eu estou falando do contato que gera fogo em nosso interior. Você sabe que se você faz uma leitura da palavra, dos livros, Satanás está de olho. E se ele vê que gerou fogo em seu interior, ele fica tremendo. Porque ele sabe que o fogo do nosso interior é o próprio Deus que está queimando em nosso interior. E ele aí não tem chance. Mas se ele vê que o nosso contato é frio, é distante, Satanás está bem tranquilo. Não gera nada, não é um perigo, não representa um perigo para ele, um cristão que somente tem conhecimento doutrinário. O que gera um perigo, uma arma perigosa para Satanás é alguém com fogo no coração. Amém? E nós estamos preocupados. Por isso que nós, amados irmãos, por isso que o Senhor está constantemente insistindo, vamos imergir na palavra. Vamos tocar ela, vamos ruminar. Vamos tocar ela não de forma convencional, até gerar fogo em nosso coração. Até que o propósito de Deus queime em nosso coração. E para isso, nós precisamos restaurar o primeiro amor pela palavra. Vamos ler Provérbios capítulo 29, versículo 18. Oh Senhor Jesus. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Sabe o que é profecia? É o falar de Deus que passa por vocês. Deus falou, Deus mostrou, Deus revelou e gerou fogo por meio da sua palavra em seu interior. E você não aguenta ter isso em seu interior e você fala. Amém? Nós precisamos profetizar a palavra. Amém? Mas não havendo profecia, não havendo falar de Deus, não havendo fogo e fluir para falar de Deus, o povo se corrompe. Nós podemos ser bons cristãos, cristãos certinho, mas se não tem fogo e não tem profecia, tem degradação. Vai entrar degradação. Agora eu faço uma pergunta para nós meditarmos e voltar nosso coração a Deus.
está tendo profecia em nosso dia a dia? Nós profetizamos a palavra com nossa esposa, esposo, com nossos filhos? Ou nós estamos deixando, abandonando o interesse genuíno pela palavra de Deus e deixando que toda a imundícia do mundo e as coisas do mundo entrem em nossas vidas? Irmãos, o único que Deus nos deu para manter-nos conectados com Ele é a palavra. O problema é assim: se eu estou conectado com a palavra, Deus ministra constantemente. Mas no momento que eu estou desconectado, aí onde Satanás aproveita e joga lixo em nosso interior. Então nós devemos meditar. Quando nós estamos tendo comunhão com os irmãos, nós estamos profetizando a palavra? Está queimando em nosso interior? Você ama seu irmão? Eu pergunto, você ama seu irmão? Seu casal? Ama como um amigo? O único benefício, o melhor benefício que você vai dar é se você profetiza a palavra para ele. Não adianta ter uma boa amizade. Irmão, a vida da igreja, eu quero falar algo muito. Deus nos quer entretecer de tal maneira, quer formar um tecido tão maravilhoso, por meio do amor de Deus e por meio de Cristo como a palavra, e com nossos irmãos, que Deus quer nos levar a ter um vínculo e um relacionamento superior ao que nós temos aqui na terra. Então, por isso que o Senhor falou, quando falaram para o Senhor, Senhor, lá fora estão sua mãe e seus irmãos. Que vínculo mais próximo do que esse? Mãe, irmãos. E o Senhor falou assim, não. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Irmãos, não desenvolvamos nossas amizades, nosso relacionamento basado em amizade natural. Isso não vai gerar algo para o propósito de Deus. Sim, tenha amizade. Tenha amigos. Tenha brothers. Mas tenha todo na base da vontade de Deus. Se a vontade de Deus não está como base, não vale a pena. Não vale a pena. Em qualquer momento isso vai cair. Então vamos tomar o exemplo de Jesus, tá bom? Mas para isso então precisamos restaurar o nosso interesse genuíno pela palavra de Deus. Nós precisamos restaurar o primeiro amor. E restaurar o primeiro amor é restaurar o nosso interesse pela palavra do Senhor. Amém? Então, Satanás, ele quer eliminar toda referência da palavra. Por um lado, ele tira nosso interesse, para nós não termos fogo no nosso interior, mas ele também quer tirar tudo que tenha a ver com a referência da palavra do Senhor. Então vamos ler Salmos capítulo 11, versículo 3. Senhor Jesus, Salmos 11, 3 diz: ora, destruindo os fundamentos, que poderá fazer o justo? Destruindo o fundamento. E nós sabemos que o fundamento é a palavra. Ou seja, se ele elimina a palavra como desfrute, como referência, irmãos, nada vai permanecer. Amizade não vai permanecer. Casamento, família. Porque imagina que você está andando em uma cidade, em uma grande cidade, e tiram todas as referências de trânsito. Tiram todos os sinais de trânsito. Para onde vai essa rua, para onde vai isso, assim, essa é via dupla. Se é ou não é. Imagina que tiram isso. As pessoas ficam perdidas. E isso é o que Satanás quer fazer. Ele quer tirar o padrão da palavra de Deus para que o nosso casamento, criação de filhos, trabalho, vida financeira, todo fique sim o padrão da palavra de Deus e todo venha a cair por terra. Ó Senhor Jesus. Então, amados irmãos, nós queremos alertar, sermos alertados. Nós estamos vivendo uma crise
em casamentos, famílias, criação de filhos. E quando eu falo de casamento, família, filho, estamos vivendo uma crise. Nós estamos falando da igreja. Estamos falando do povo de Deus. Por quê? Porque Satanás tem conseguido, com tantas distrações, tirar a referência e o padrão da palavra de Deus em nossas vidas. De nós darmos a prioridade à palavra de Deus. Vamos ler aqui Juízes, capítulo 2. Oh Senhor Jesus. Juízes, capítulo 2, versículo 7. Ele diz: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Serviram ao Senhor, ok? Então toda essa geração aí, eles serviram ao Senhor, a geração de Moisés, de Josué e dos anciãos. Mas o que aconteceu depois? Versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Olha até que ponto chegou. Por enquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Actarote, até o ponto de eles sacrificarem seus próprios filhos a esses ídolos. Irmão, o que aconteceu aí? Satanás conseguiu tirar toda a referência da palavra de uma geração. E isso como Satanás, irmão, ele é paciente nas suas estratagemas. E ele foi tirando aos poucos, tirando até o ponto de não ter mais a referência da palavra. E nós estamos preocupados porque é a mesma estratégia que Satanás está usando em nosso meio. Mais redes sociais, menos palavra. Mais Netflix, menos palavra. Mais filmes, maratona de seriado a noite toda. Nossos filhos jogando videogame a noite toda. E Satanás tirando a referência. Irmãos, isso aí é o caminho para a destruição das nossas famílias. A satisfação mais grande, eu penso assim, né? Eu pensava nesses dias, semana passada que foi o Dia das Mães. Eu pensei, qual seria a satisfação mais grande de uma mãe que já está em um processo de transição, de ir a descansar com o Senhor, de um pai? Eu me coloquei assim na posição deles, né? De alguém que já está em um processo de transição, de ir para o Senhor. E ver sua geração, seus filhos, seus netos, bisnetos. A satisfação, eu acho que a satisfação mais grande é ver todos eles servindo ao Senhor. Todos eles se entregando ao Senhor, não é? Irmãos, um pai e uma mãe não quer outra coisa. O que vai gerar verdadeira alegria e descanso é ver seus filhos servindo o Senhor. Agora eu pensei o contrário. Um pai e uma mãe que está em transição e ele está vendo todos seus filhos perdidos no mundo, né? Nas coisas negativas, e ele está em processo de transição.
Imagina o desespero. O que vai acontecer com meus filhos, com meus netos? Mas por que isso acontece? Porque Satanás conseguiu tirar a referência da palavra de Deus. Isso foi o que aconteceu com o povo de Israel. Vocês lembram o livro de Deuteronômio, né? Sabem que falhou Israel? Israel falhou em uma palavra chamada Deuteronômio. Quem sabe o que significa Deuteronômio? Deuteronômio significa repetir a lei. Quem sabia isso? Não sabia, né? Deuteronômio significa repetição, repetir a lei, repetir a palavra. Ou seja, uma das coisas que o Senhor deixou para o povo de Israel era que eles tinham que repetir a palavra até que ela fosse inculcada em seu coração. Vamos ler, por favor, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Aqui, nesse assunto aqui, falhou o povo de Israel. E muitos filhos de Deus estão também falhando. Versículo 6, capítulo 6, versículo 4 diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Ouve. Ou seja, para eles se voltarem ao Senhor, eles tinham que ouvir ao único Senhor. Fale, seu irmão, nós temos o único Senhor. Um único Senhor. Esse único Senhor é a quem nós devemos ouvir. Ok? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Mas como amar? Como conseguir isso, de ter uma experiência de amar o Senhor? Era eles acolherem a palavra de Deus, que nesse momento estava sendo trazida por Moisés. Ok? Estas palavras, versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Lembra que nós falamos, habite ricamente a palavra de Cristo. Ou seja, é a mesma coisa, é o mesmo princípio. O que eu quero é que a palavra de Deus habite ricamente em vocês. E eu ordeno isso, porque eu sei que isso é a única salvação que vocês têm. E versículo 7 diz, tu agora, para que isso chegue a acontecer, para que a palavra possa estar hoje em nosso coração, tu as inculcarás. Amém? Fala, as inculcarás. E nós temos visto que essa palavra aqui, inculcar, significa gravar até o mais profundo do nosso ser. É gravar em nosso espírito. Amém? Então, inculcar não é uma coisa de você ouvir uma vez e já acabou. Não acontece assim. Tem que ter Deuteronômio. Tem que repetir. Buscar todos os meios para repetir a palavra de Deus. Seja lida, seja ouvida. Amém? Inculcarás a teus filhos. Agora, como ia acontecer isso? Delas falarás. Fala ao seu irmão, delas falarás. 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 Fala, irmão. Sai da conversa infrutífera, de morte, de coisas negativas, conversa sem graça, sem sal, sem o tempero de Deus. Fala a palavra que gera fé para os irmãos, para sua esposa, para seus filhos. E eu quero repetir o que eu falei. Irmão, feche seus ouvidos a todo falar negativo. Todo falar negativo que gera uma interrogação em nossa cabeça,
é a serpente. Todo falar que gera uma dúvida em nossa cabeça é o falar da serpente. E pode vir de qualquer pessoa. A palavra de Deus não gera dúvida, nem interrogação. Eu quero repetir isso. A palavra de Deus gera fé, gera certeza, convicção. A palavra de Deus gera engajamento e amor pelos irmãos. A palavra de Deus não gera separação, não gera dúvida. Por isso, amados irmãos, nós precisamos cortar com todo o que gera dúvidas, interrogações em nossa cabeça, que nos coloca dúvida, porque no final você tem que ver qual é o fruto: tristeza, afastamento, distanciamento. Corte com tudo isso, pelo amor de Deus. Isso, amados irmãos, é urgente. Não vamos permitir que Satanás coloque mais dúvida em nosso coração. Não vamos fechar a porta dos nossos ouvidos a todo falar do inferno, que não gera edificação. Irmãos, e vamos falar a palavra de fé, de encorajamento, que gera engajamento, amor pelos irmãos, que gera o viver do corpo de Cristo para servir ao Senhor. Amém? Delas falará sentado em tua casa. Onde vai iniciar isso? A ver, nas casas. Amém? Irmão, restaure o falar de Deus na sua casa. Amém? Vamos deixar a palavra de Deus entrar em nossas casas. E andando pelo caminho, ou seja, em nosso dia a dia. E ao deitar-te, e ao levantar-te. Irmão, isso aqui é exagero. Isso aqui é exagero. Não. Isso aqui é o caminho para que a palavra de Deus seja inculcada em nossas vidas, até que ela habite ricamente em nós. Também as atarás como sinal na tua mão. Fala de tudo o que nós fazemos. E te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Irmão, que viver maravilhoso. Isso, amados irmãos, vai nos fazer ter o retorno ao primeiro amor. Se nós não fazermos esse retorno, nós estaremos perdidos. E nós devemos buscar ter isso até o Senhor queimar em nosso coração. Oh Senhor Jesus, que tal se fazemos então essa virada? Amém? Que tal se fazemos essa virada com nossa família? Com nossa esposa, com nosso esposo, com nossos filhos? E deixamos a palavra entrar, amém? E começamos a viver Deuteronômio, repetir, falar, andando pelo caminho, deitar-te e levantar-se, imersão na palavra. Amados irmãos, isso aí vai mudar nossa história. O Senhor falou, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados os que leem e ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está cerca. Bem-aventurados os que ouvem, os que leem e guardam. Amém? Vamos repetir essas três palavras: ouvir, ler e guardar. Ouvir, ler e guardar. Ouvir, ler e guardar. Ouvir, ler e guardar. Amém? Até que o Senhor gere fogo em nosso interior. Oh Senhor Jesus. Então, olha, isso aqui, amados irmãos, eu quero pegar alguns desses materiais aqui. Minha folha de imersão. Tem uma folha de imersão aí, Natal? Peraí, desculpa aí. Isso aqui, olha. Isso aqui, amados irmãos,
é salvação para vocês. Isso aqui é salvação para sua vida, sua família e seu lar. Mas você tem que praticar Deuteronômio. Você tem que repetir. Pegue a palavra. Valorize, amados irmãos, a Bíblia. Amém? Valorize o devocional da palavra profética. Porque Deus não quer gerar algo individual. Deus quer gerar algo coletivo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o exército de Deus. E Deus quer gerar um engajamento. E para isso acontecer, Deus precisa nos levar a pensar a mesma coisa e ter a mesma maneira de pensar. Isso é o que Deus quer gerar. Por isso que Satanás, ele odeia tanto o corpo de Cristo e a palavra profética. Porque isso gera engajamento, torna indivíduos, famílias que estão vivendo um propósito individual em um exército. Lembra do povo de Israel? Eram famílias, eram indivíduos. Mas quando Moisés trouxe a palavra para o povo, o que gerou foi um exército. Leia Números. Vamos ler Números aí, o último versículo de hoje. Números. Você pode ler todo o capítulo 10, todo o capítulo 9 e o capítulo 10. Mas vou ler somente um versículo, que essa frase se repete várias vezes nesse capítulo. Capítulo 10, versículo 18. Amém? Números 10, 28. Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel segundo seus exércitos. Amém? Que é o que Deus quer gerar? Um exército. Que vai terminar com a festa de Satanás hoje no mundo? Não é um super cristão. É um exército. Ele não tem medo de um indivíduo. Ele tem medo de um exército. Ele treme. A palavra diz que quando o exército andava pelo deserto, com essa formação de exército, os povos tremiam, tinham medo, porque o que vai conquistar a boa terra é um exército. Então valorize isso aqui. Valorize alimento diário. A palavra profética. Olha que maravilha. Nos traz versículo, tem conteúdo, tem verdade. E tem falar que gera engajamento, unanimidade, coesão entre os irmãos. Amém? Valorize todo que e o reforço que é dado também, olha. Vida cristã, 110%. Estou falando porque a mensagem é constituir-se da palavra de Deus. Então, inculcar, você tem que trabalhar nisso. Vida cristã 110% para nós praticarmos o mover do Senhor. Oh, chegou um livro novo. Quem tem ouvidos, ouça. É um estudo profundo, maravilhoso e muito prático da história da igreja. Ok? Irmão, não perca a oportunidade. Não deixe que sua família, seu casamento, sua vida cristã coletiva com os irmãos seja danificada por Satanás. Entre na palavra. Temos aqui que estamos desfrutando também para ter fundamentos da verdade, fundamento da fé cristã. Isso aqui entre outros, né? Eu somente coloquei um exemplo. Ó Senhor Jesus. Então vamos fazer a imersão. Só que, irmão Natal, isso aqui está um pouco feio, né? Mas tudo bem. Imersão, olha. Eu quero somente para vocês deixar algo claro aqui, olha. Imersão na palavra. Eu falei, Satanás odeia o corpo. E odeia o que gera a unanimidade desse corpo, que é a palavra profética. É o falar de Deus para gerar o engajamento de um exército. Por isso que ele ataca tanto. Então, o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui?
Isso aqui adiantado. Isso aqui, a folha que chega da última mensagem, não é outra coisa que o adianto disso aqui. Chegando de forma atualizada. Nós estamos, amados irmãos, 2023. Você sabe que todo que é empresa, todo que não é atualizado fica para trás? Que isso aqui é uma atualização contínua da palavra de Deus. Isso vai gerar algo maravilhoso. Isso aqui vai mudar sua vida, meus queridos. Isso aqui vai colocar fogo em seu interior. E vai levar você, de fato, a constituir-se da palavra de Deus. E não perca tempo, olha, aqui tem muita verdade que estudar. Aqui tem muita teologia, por dizer assim, né? Tem muita teologia, muita verdade que aprofundar. E não somente como teologia, mas verdade que vai colocar fogo em nosso interior para nós vivermos e praticar a palavra de Deus, tá bom?